Deus, Ele nos chama. Deus, Ele diz que a gente tem que acordar. Os que dormem têm que acordar. Acorda vocês que dormem. Deus nos chama esta manhã para que a gente acorde. Deus esta manhã está querendo nos sacudir. Como nos sacudiu com a saudação, como nos sacudiu com os louvores. Deus esta manhã quer que a gente acorde. Dá aí uma cutucada no teu irmão e fala assim: acorda, meu irmão. Acorda, porque o Senhor quer falar contigo esta manhã. O Senhor quer falar contigo esta manhã. Amém? Glória a Deus, está todo mundo acordado. Vamos ler a palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, do versículo 36 em diante. Antes eu queria pedir desculpa à igreja. No domingo passado eu cometi aqui uma falha muito grande. Quando eu falei a respeito de Nínive, eu falei de João. E foi Jonas. Então vocês me desculpem. Realmente eu falhei, depois o Espírito Santo me incomodou para que eu estivesse corrigindo isso. Foi Jonas, não foi João. Foi Jonas. Amém? Vocês me perdoem, mas a gente também falha. O mais importante é que a gente reconheça as nossas falhas e que traga para a igreja, para que a igreja não cresça com as mesmas falhas, que ela realmente esteja de acordo com a palavra. Realmente eu cometi aqui uma grande gafe no domingo passado e peço perdão aos irmãos. Amém? Quando for assim, se algum irmão perceber, daí levanta a mão e repreende: pastor, misericórdia. Ô Jonas, realmente eu falhei. Vocês têm liberdade para quem estiver atento ao culto, que corrija, porque a gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus e de acordo com as escrituras de Deus. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco esta manhã, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Deus, direciona o Teu Filho a conduzir a Tua igreja, o Teu povo. Que não seja o Teu Filho a pregar, mas que seja o Senhor. Use o Teu Filho como um instrumento Teu, Senhor. Deus, que esta manhã possamos receber de Ti o melhor. Paizinho, prepara o nosso coração, Senhor. Faz, Senhor, do nosso coração um solo fértil, Pai. Porque precisamos e carecemos de Ti, Pai. Precisamos que a nossa vida, esta manhã, seja transformada, Pai. Pedimos a Ti, Pai, que esta manhã o Senhor venha nos acordar, Pai. Nós queremos acordar, Pai.
Nós não queremos permanecer dormindo, Pai, mas nós queremos estar acordados diante de Ti e atentos à Tua palavra, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que acabamos de ler relata para nós o momento em que Jesus e seus discípulos caminhavam ao Getsemane. Jesus e seus discípulos, eles estavam caminhando aonde Jesus iria orar, aonde Jesus iria interceder pelo Pai, pedindo ao Pai que o Pai tivesse misericórdia dele. Lugar este onde Jesus foi clamar, onde Jesus foi pedir ao Pai o livramento, que o Pai o livrasse desse momento. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia a caminhada que ele tinha que ter, por onde ele iria passar. Jesus, ele conhecia. Então Jesus, ele pede que este cálice fosse afastado dele, se possível. Ele clama ao Pai pedindo que o Pai, se possível, afastasse esse cálice dele. Momento este em que Jesus encontrava-se aterrorizado diante da perspectiva de enfrentar a ira de seu Pai. Porque Jesus sabia o que ele iria enfrentar. Jesus, quando ele foi para aquela cruz do Calvário, quando ele foi entregue na mão dos pecadores, Jesus sabia o que ele ia passar. Jesus sabia o juízo que ele iria passar. Há algo que a gente tem que ter em mente. Jesus sabia que o Pai não estaria com ele. Naquele momento onde Jesus estava ali naquela cruz do Calvário, com todos os pecados da humanidade, ali o Pai não estava com ele. Ali Jesus era um pecador. E o Pai não habita com os pecadores. Então Jesus sabia que naquele momento ele estava sozinho. Se aproximava o momento onde o Cordeiro Santo e sem defeito seria entregue nas mãos dos pecadores. E Jesus sabia que esse momento se aproximava. Jesus sabia que estava chegando a esta hora, aonde ele ia ser entregue, aonde ele ia ser crucificado, aonde ele ia ter que colocar sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. Jesus sabia disso. Por isso Jesus se sentia aterrorizado, por isso Jesus estava em pânico diante do que iria acontecer, diante do momento em que ele estaria diante do Pai. Jesus tem o conhecimento de que sobre ele agora, naquele momento, no momento da cruz do Calvário, os pecados da humanidade estariam sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Por isso o texto nos diz que ele se encontrava aterrorizado desse momento. Aí pergunto eu, como tem estado o nosso coração? Será que nós também todos os dias tememos a esse encontro? Será que nós temos temor a este dia? Ao dia que nós vamos estar diante do Pai? Ou será que temos levado a nossa vida de qualquer maneira? Sem nos preocuparmos com esse dia? Achando que esse dia ainda está longe? Como muitos que leem a Bíblia dizem, há muito tempo profetizam sobre essas coisas. Muitos profetas já disseram que seria nessa geração. Outros se levantam e dizem, agora é nesta geração. Será que a gente tem vivido desta maneira? Não é para a minha geração, é para outra. Mas fique atento, porque Jesus ele está voltando. Glória a Deus, aleluia. Chegando ao Getsemane, Jesus pede que seus discípulos assentem enquanto ele iria orar. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele pediu que os discípulos se assentassem e orassem. Porque Jesus sabia a importância de que é uma igreja que ora, um povo que intercede. Quando o povo de Deus intercede e ora, Deus ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo. Por isso ele pedia que os discípulos se assentassem e orassem, que clamassem por esse momento, que fortalecessem a ele para o que ele iria passar. Por isso ele foi para aquele lugar, para ter um momento de intercessão, para ter um momento de intimidade com o Pai. No versículo 37 desse mesmo texto que lemos, de Mateus 26. Amém. Glória a Deus. O versículo 37 diz que relata para nós o momento em que Jesus leva consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Nesse momento de angústia, nesse momento onde ele estava realmente entristecido, que ele ia colocar o rosto dele em chão, ele pega três homens que provavelmente ele considerava que eram homens de oração, que eram homens que estavam preparados para aquele momento,
homens do quais ele estaria naquele momento confiando a vida dele, para que esses homens orassem, para que esses homens vigiassem com ele. Vemos agora um Jesus entristecido e angustiado. O texto nos mostra um Jesus que estava nesse momento angustiado e entristecido diante de tudo que iria acontecer com ele. Jesus chega a dizer que a sua alma encontrava-se profundamente triste e chama os três a permanecer com ele e a vigiarem. Deus, ele nos chama essa manhã para sermos homens e mulheres de intercessão, para sermos homens e mulheres que vigiam, mas que vigiem em todo tempo, em todo lugar. Deus nos chama para uma vida de vigilância, para uma vida de oração, para uma vida de intimidade, para uma vida de comunhão. E é momento para a gente estar acordado para isso. Que a gente não pode levar a nossa vida de qualquer maneira. Nós não podemos entrar e sair da casa do Senhor, nós não podemos entrar e sair da presença do Senhor da mesma forma. Sem termos reverência diante dEle, sem termos temor diante dEle. É verdade. Jesus nos ensina isso. A maneira que nós temos que nos prostrar diante de Deus, como nós temos que fazer. Pois ele sabia que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Por isso que ele pede para que a gente ore todo o tempo, sem cessar. O espírito está pronto, porque o espírito foi ele que colocou dentro de nós. Mas a carne, ela é fraca. A nossa carne, ela é fraca. Por isso que a gente precisa de uma vida de oração. Por isso que a gente precisa de uma vida de vigilância. Por isso que a gente precisa de uma vida de intimidade. O forte clamor de Jesus e sua entristecida alma nos mostra que ele não estava alheio. Jesus, ele não estava alheio às nossas fraquezas e aos nossos temores. O Pai sabe de todas as coisas. O Filho sabe de todas as coisas. Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe que a nossa carne é fraca. Ele sabe que a gente tem que estar atento. E ele não está alheio a essas coisas. Ele tem olhado para cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós tem passado. Ele sabe o que a igreja do Senhor tem passado. Ele sabe o que os filhos dele, amado, precisam e necessitam. Mas para isso a gente tem que ter uma vida de oração. Para isso a gente tem que ter uma vida dedicada a ele. Então, amados, nos deparamos com o versículo 39, onde vemos um Jesus prostrado sobre o seu rosto, clamando ao Pai que, se possível, afastasse dele esse cálice. Nós vemos que Jesus, ele se prostra diante do Pai, pedindo para que esse momento fosse afastado dele, para que ele não tivesse que passar por toda esta vergonha, por toda esta humilhação. Porque nele não havia pecado algum. Ele era um homem santo, ele era um homem separado, ele era um homem que viveu entre nós, entre o povo de Deus, mas de forma santa, de forma separada. Foi para nós um exemplo. Ele viveu entre nós, entre o povo, como homem, deixando de lado toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder, toda a sua autoridade, para viver como homem. Mas um homem que viveu segundo a vontade do Pai. É para isso que ele chama a igreja. É para isso que ele nos chama. Para que a gente viva de acordo com a sua vontade. Não de acordo com a nossa vontade. Não seguindo os nossos desejos carnais, os nossos desejos pecaminosos, mas fazendo os desejos e as vontades do Pai. É para isso que ele nos chama. É para isso que ele nos acorda esta manhã. Queridos, temos que fazer atenção a um detalhe importante. A Bíblia nos ressalta algo importante que Deus quer falar conosco esta manhã. Jesus não pede ao Pai, quando Jesus clama, quando Jesus coloca o seu rosto prostrado em chão, ele não clama ao Pai pedindo: Pai, faça a minha vontade. Mas ele deixa claro: Senhor, que seja feita a tua vontade. Como nós temos orado para o Pai, como nós temos apresentado para o Pai as nossas petições. A gente pede ao Pai: Senhor, faça a minha vontade, faça como eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Quando nós temos orado e apresentado: Senhor, esses são os meus planos, Senhor, esses são os meus projetos, eu apresento cada um deles a Ti, Pai. Mas algo importante, Pai, eu deixo para Ti, que não seja feita a minha vontade, que não seja feito de acordo com os meus planos, mas de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus planos. Porque nós sabemos que a vontade de Deus e os planos de Deus são bons. Então é debaixo dessas vontades, é debaixo desses planos que temos que nos encontrar.
Jesus sabia que teria que passar por esse momento. Jesus, quando ele clama ao Pai, ele não clama ao Pai por covardia, porque ele já sabia. Ele sabia da sua caminhada. Ele sabia tudo que ele iria passar. Ele pede a Deus, ele pede ao Pai pelo menos o fortaleça, para que ele suportasse aquele momento. Como nós também, diante das nossas lutas, das nossas provas, a gente não tem que nos prostrar diante de Deus com espírito de covardia, mas com espírito de coragem, que é o espírito que Deus nos dá, pedindo Deus nos capacita, para que possamos passar por todas as coisas, para que possamos passar por essas provas, e para que possamos alcançar vitórias e conquistas. Aleluia. Porque o Senhor vai nos dar essas vitórias, e Ele vai nos dar essa conquista. Mas a partir do momento que a gente tem uma vida de oração, a partir do que a gente tem uma vida de vigilância, a partir do momento que a gente verdadeiramente entrega a Ele, pedindo que seja feita a vontade dEle, não a nossa. A partir do momento que a gente começa a alimentar o Espírito e não a carne. Não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. E aí vocês vão ver a diferença. Amém. Quando nós formos um povo que está acordado, um povo que está orando e vigilante, nós vamos ver o agir de Deus. É verdade. Nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, a gente vai ver Deus agindo poderosamente. Na nossa vida e através da nossa vida. Em João 12, 24, Jesus compara a sua morte a um grão de trigo, dizendo que o grão de trigo, se ele não morrer, se o grão de trigo não morrer, ele continua sendo um grão de trigo. Mas quando o grão de trigo ele é lançado em terra, em solo fértil, ele morre, ele cresce e produz muitos frutos. Assim é a nossa vida. Quando nós morremos para o pecado, quando nós morremos para a nossa carne, a gente começa a gerar frutos. Frutos em abundância. Porque a gente começa a gerar os frutos de Deus. Porque a gente começa a estar enxertado na videira. E a videira dá frutos. E nós, enxertados nessa videira, daremos muitos frutos. Mas para isso nós precisamos morrer. Para isso nós precisamos tomar posse do novo nascimento. Como esse grão de trigo. Nós precisamos morrer. Porque se nós não morrermos, nós continuamos sendo a mesma coisa. Apenas pecadores. Mas quando a gente tem uma morte, quando a gente tem um novo nascimento, a gente começa a gerar frutos. Frutos. Deus nos chama para frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Ninguém está neste lugar para não gerar frutos. Isso é mentira do diabo para a igreja do Senhor. Colocar no nosso coração que nós estamos aqui, eu não tenho nada a fazer. É mentira do diabo para a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar você essa manhã. Quer usar você no seu trabalho, quer usar você aqui na casa do Senhor, quer usar você lá fora. É verdade, Deus. Glória a Deus. Deus quer te usar e quer fazer com que você gere muitos frutos. Amém. Com essa comparação, Jesus revela para nós o que estava para ocorrer. Algo estava para ocorrer, algo ocorreria no momento daquela crucificação, no momento em que Jesus estava sendo colocado na cruz do Calvário, no momento em que o sangue dele estava sendo vertido naquela cruz, algo estava acontecendo, algo sobrenatural. Através da morte de Jesus, as portas seriam abertas. As portas do céu seriam abertas para todos os povos, para todas as raças e para todas as tribos. Nesse momento, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, foi comprado, foi pago. Hoje sobre nós não há pecado. Quando o Pai olha para nós, Ele nos vê justificados. Porque o seu sangue nos lavou. E a gente tem que ter essa consciência. Nós temos que andar como um povo de Deus com a nossa cabeça erguida. Não como um povo orgulhoso, não como um povo prepotente, mas um povo que toma posse das bênçãos do Senhor. Um povo que sabe que é um povo escolhido. Mesmo sabendo que no início Jesus veio para os judeus, mas hoje ele veio para que todos tivessem acesso, até mesmo os gentios. Nós passamos a ser co-herdeiros de todas as promessas que estão nessa Bíblia são para nós também. São para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então para a nossa vida há promessa, para as nossas vidas há promessas. Boas promessas. Boas promessas. Algo também que nós temos que ter nesta manhã no nosso coração é que mesmo Jesus não tendo pecado, não significa que ele não passou por provas, que ele não passou
Por tentações. Jesus também foi tentado. Jesus também passou por provas. Da mesma forma que nós somos tentados, da mesma forma que nós somos provados, Jesus também foi. Agora ele deixou para nós a receita. Fica para nós a lição de que Jesus venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Porque dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a vencermos, que nos capacita a nos mantermos de pé diante das nossas batalhas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus veio como homem. Nós também somos homens. Jesus veio como carne. Nós também somos carne. Jesus veio como filho do homem. Nós também somos filho do homem. Então nós também podemos vencer o mundo. Amém. Nós também podemos vencer as aflições. Nós também podemos ter a vitória. A mesma vitória que Jesus teve. Nós também podemos. Onde compreendemos que Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. É isso que tem que ficar claro para nós. Tem que ficar claro para nós essa manhã. Que nós agora temos uma nova vida e que nessa nova vida nós não podemos viver mais agradando a nossa carne, mas vivendo para agradar ao Pai. Essa manhã Deus nos chama para agradarmos ao Pai, para fazermos a vontade do Pai, para buscarmos o que agrada ao Pai, pararmos de viver para agradarmos os nossos prazeres, mas buscar novos prazeres, prazeres que estejam de acordo com a palavra de Deus. Viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, com o que Ele tem planejado para nós, com o que Ele tem preparado para nós, de acordo com o que a sua Escritura deixa para nós. Vida essa que através da sua obediência, a vida de obediência que Jesus teve, causou um rebuliço muito grande nos reinos do céu. Porque a vida de obediência de Jesus desfez a vida de desobediência de Adão lá no Éden. Foi quebrado. Aquela desobediência que afastou o homem de Deus, agora com a vida de Jesus, com a caminhada de Jesus, foi quebrada. Agora, aquela vida que já não tinha mais acesso a Deus, acesso ao Pai, porque tinha sido quebrada aquela aliança, através de Jesus, essa aliança, ela é restabelecida. A obediência de Jesus desfaz a desobediência de Adão. E como nós vamos vivendo? Como é que nós vamos viver sabendo dessa verdade? Sabendo que esse pecado, que essa distância foi quebrada, que agora nós temos acesso ao Pai. Nós vamos viver como? Como filhos obedientes ou como filhos desobedientes? Deus nos chama para vivermos como os filhos obedientes. Deus te chama essa manhã para ser um filho obediente. Deus te chama essa manhã, minha irmã, para você ser uma filha obediente. Igreja, Deus te chama essa manhã para sermos uma igreja obediente. Uma igreja que vive de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Esse acontecimento tornou Jesus aprovado. Jesus então foi aprovado como nosso eterno e sumo sacerdote. Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. A palavra diz que tudo que a gente pede ao Filho, o Pai nos concede. Glória a Deus. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Obrigado. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Amém. Temos que estar atentos a permanecermos nesse caminho. Os nossos olhos têm que estar fitados nesse caminho. Não podemos nos desviar. Agora, igreja, não pensem vocês que o clamor de Jesus não foi escutado pelo Pai. Glória a Deus. Quando ele prostrou ali o rosto em terra no Getsemane, o Pai ouviu os seus clamores. O Pai escutou os clamores do seu filho. Quando o seu filho pedia que aquele cálice fosse afastado dele. Nos Salmos 22, depois vocês leiam em casa, nos Salmos 22, 30 e 116, encontramos escrito na Escritura que o Senhor escuta, que Ele ouve os clamores, aleluia, dos gritos de socorro dos filhos que o buscam e que clamam por Ele. Então vocês acham que o Pai não escutou o clamor dos seus filhos? Você acha que quando nós nos prostramos em terra com os nossos rostos, quando nos humilhamos diante do Pai, você acha que Ele não está escutando as suas orações? Você acha que as suas lágrimas não estão sendo recolhidas por Ele? Estão, meus amados. Deus ouve a oração dos que o
temem. Deus ouve a oração dos que o buscam em espírito e em verdade. Se você é um servo que o busca em espírito e em verdade, as suas orações estão sendo recolhidas pelo Pai. Os ouvidos dele estão inclinados para você. Ele está atento ao que você tem passado. Vocês acham, então, que os pedidos de Jesus para ser liberto da morte de cruz não foram ouvidos pelo Pai? Foram. O Pai ouviu. Claro que esses pedidos foram ouvidos por Ele. É claro que o Pai intercedeu por Ele. Vocês vão ver agora. Vemos que o Pai não o livrou de passar pelo horror da cruz. Ele teve que passar. Porque tinha um propósito em todas essas coisas. Tinha um propósito para Jesus passar por ali. Para que nós hoje estivéssemos aqui. Mas algo o Pai fez pelo Filho. Após ele passar pela cruz, Deus o honrou na sua ressurreição dos mortos. Ele foi lá no inferno, saqueou a chave, pagou o preço e voltou. E hoje ele está sentado ao lado do Pai. Então o Pai ouviu as suas orações e o honrou. E o honrou. Assim como Ele também tem ouvido as nossas orações. E no tempo certo, Ele vai honrar cada um de nós. No tempo certo, Ele vai honrar a sua igreja. Se você tem vigiado, se você tem orado, se você tem buscado, se você tem clamado, o Pai vai te honrar. No tempo dele, Ele vai te honrar. Mas pelas provas e pelas lutas e pelas provações, nós temos que passar. Mas com a certeza de que Deus vai nos honrar. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar, minha irmã. Deus tem um lugar preparado para ti. Um lugar de honra. Para os que ficam firmes. Para os que ficam inabaláveis na sua palavra. Para os que vivem de acordo com seus mandamentos. Deus tem um lugar preparado para nós. Para os que resistirem até o fim. Para os que não cederem às tentações desse mundo. Para os que não viverem saciando a carne. Para esse Deus tem a vitória. No versículo 41, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos. Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus está falando para nós esta manhã. Igreja, o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. O momento é manhã para que a gente fortifique o nosso espírito e mortifique a nossa carne. Essa é a caminhada do cristão. Caminhada onde a gente mortifica a nossa carne e edifica o nosso espírito. Jesus sabe que a nossa carne é fraca. Jesus sabe que muitas são as nossas tentações. Jesus sabe. O Filho sabe o que nós passamos porque Ele também passou. A mesma caminhada que nós estamos fazendo hoje, o Filho fez. Você acha que naquele tempo era diferente? A Bíblia diz que não. Havia também idolatria, havia também corrupção, havia também morte, havia todas as coisas que há hoje. É verdade. Não há nada diferente. Os tempos são outros. Mas o pecado e a sujeira continuam sendo a mesma. Jesus sabe o que a gente passou. Jesus sabe o que a gente está passando porque Ele também passou. Por isso, meus queridos, é que temos que ter uma vida de oração, vida de intimidade, vida de jejum, vida aos pés do Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Muitos vão dizer, pastor, mas a minha vida é muito atribulada, é muita correria. Tem que muitas mulheres que estão aqui entre nós trabalham, cuidam da casa, ainda tem que prover sustento. Sei que muitos homens também trabalham a 100%. A dificuldade é grande. Mas em todo momento, em todo lugar que nós estamos, é lugar de adorar o Pai. É lugar de nos reverenciarmos ao Pai. É lugar de nos prostrarmos diante do Pai. Você não precisa estar ajoelhado, não tem uma receita para uma oração. Não tem uma forma certa e correta para você orar. Nós podemos orar em todo tempo, nós podemos vigiar em todo tempo. Nós podemos ter intimidade com o Pai em todo tempo. Nosso trabalho, onde a gente estiver, andando de ônibus, andando de trem, de carro,
A gente pode estar no nosso carro ouvindo louvor, a gente pode estar na nossa casa, a mulher está em casa cuidando do lar, ela pode estar ali louvando, ela pode estar com o seu som ligado, glorificando e louvando ao Senhor. Nós podemos estar nos nossos trabalhos falando de Deus, orando por Deus. A gente pode orar com os nossos lábios fechados, podemos orar com o nosso pensamento, podemos orar de coração. Então a nossa vida atribulada e corrida não nos dá desculpa, não nos justifica para nós não termos uma vida de intimidade com Deus. Não é razão para nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho tempo. É mentira, você sabe disso e eu sei disso. Quantas vezes nós chegamos em casa, do trabalho, mas nós não pegamos a palavra de Deus para ler. Muitas vezes chegamos em casa cansados do trabalho e não entramos no nosso quarto para orar. Mas temos tempo para ver televisão, temos tempo para ver filme, temos tempo para ir ao restaurante, temos tempo para viajar, temos tempo para todas as coisas. Mas para as coisas do Senhor nós nunca temos tempo. Estamos sempre cansados, estamos sempre fatigados. É porque está faltando vida de intimidade com Deus. Se o teu coração se encontra assim, se o meu coração se encontra assim, Deus manda te dizer essa manhã que você acorde, que eu acorde. Porque é tempo de mudança. É tempo de mudança. É tempo de mudança na vida dos filhos do Senhor. É tempo de mudança na casa do Senhor. Por isso, meus queridos, é que temos que ter essa vida de intimidade com o Pai. É essa intimidade que vai nos fortalecer. É quando nós começarmos a orar. Ah, Senhor, pastor, eu não sei orar. É do jeito que você sabe. Você vai começar 5, você vai começar 10, você vai começar 15. Daqui a pouco você vai levar uma vida inteira de oração. Você vai levar um dia inteiro de oração e você vai ver que ainda é pouco. Que ainda vai haver coisas que você queria compartilhar com o Pai. Aleluia. Coisas do seu dia, coisas da sua vida que você queria apresentar ao Deus. E 24 horas foram poucas para isso. Porque é essa intimidade que Deus quer. Deus quer essa intimidade com você e comigo. Todos os dias temos que fazer uma escolha. Quando nós levantamos, antes mesmo de nós nos levantarmos, quando nós abrimos os nossos olhos na cama, já é o momento da gente tomar uma decisão. Já é o momento da gente fazer uma escolha. Ao abrir os nossos olhos, ainda mesmo deitado, ainda mesmo sonolento na cama, já é o momento que Deus nos desafia para fazermos uma escolha. Qual escolha, igreja? Se nós vamos mortificar a nossa carne ou se nós vamos edificar o nosso espírito? Como vai ser o nosso dia? O que é que nós vamos fazer no nosso dia? A quem nós vamos alimentar? Vamos alimentar e saciar os nossos desejos pecaminosos e a nossa carne, que nos leva a distanciarmos de Deus, ou nós vamos alimentar o nosso espírito através de oração, através de intimidade, através de comunhão, para que a gente tenha essa intimidade com o Pai. Qual é a escolha que nós vamos fazer a cada manhã? Uma escolha que nós temos que fazer. O Deus que nós servimos é um Deus de amor. É um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém, ninguém está aqui obrigado. É verdade, Pai. Ninguém aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, obrigado. Oh, Deus, maravilhoso. Ninguém está seguindo esse caminho, obrigado, nós somos livres. Deus, ele deu o livre-arbítrio ao homem. Deus deu o livre-arbítrio à mulher. Nós podemos andar da maneira que nós quisermos. A Bíblia nos mostra como temos que andar. Agora a escolha é nossa. A palavra de Deus tem sido pregada e anunciada. Deus tem enviado profetas, Deus tem enviado levitas, Deus tem enviado homens e mulheres de Deus que têm pregado e anunciado a palavra dele. Hoje não é mais motivo. Aleluia. Todos nós conhecemos a palavra do Senhor. Glória seja dada a ti. És fiel. O velho homem e a velha mulher, o velho homem e a velha mulher se encontram ainda dentro de nós. Mesmo o velho homem que outrora andava lá fora, continua aqui dentro. A mesma mulher que andava outrora lá fora,
Continua. Nos tempos antigos, quando aí você ainda não tinha, quando eu ainda não tinha aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, está aqui dentro. Ele continua aqui dentro. E ele não está morto. Ele apenas dorme. O velho homem que está dentro de mim, a velha mulher que está dentro de você, não está morta, apenas dormindo. Glória a Deus. É verdade, meus queridos. Aleluia, Pai. Que vocês não se sintam escandalizados com isso. Amém. Isso não venha trazer escândalo para o coração de vocês, mas é a mais pura verdade. Obrigado, Pai. Deus fez todas as coisas novas? Fez. Claro que fez. Tua palavra. Mas o velho homem e a velha mulher continuam aí dentro. O velho homem continua aqui dentro. Deus. A nossa carne grita dentro de nós todos os dias, desejando pecado. Desejando ser alimentada. É verdade. Desejando que eu faça escolhas erradas. As escolhas erradas quando eu abro os meus olhos de manhã. A carne está aqui dentro esperando que eu já levante murmurando, que eu já levante falando mal do meu irmão, que eu já levante usando os meus lábios, que são lábios santos, que são lábios puros, para profetizar discórdia, para profetizar mentiras. É isso que a minha carne espera todos os dias. É verdade. Glória. Todos os dias. Aleluia. Desejando que eu venha alimentá-la. Todos os dias. Verdade é esta que Paulo relata em sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo diz para andarmos no Espírito e não na carne. Paulo vai além, dizendo que jamais podemos satisfazer a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Então a carne continua dentro de nós, o velho homem continua dentro de nós, a velha mulher continua dentro de nós. E ela quer militar contra o Espírito de Deus que também habita dentro de nós. Quem você vai alimentar esta manhã? Quem você vai fortalecer dentro de você esta manhã? Deus de amor, Deus de fidelidade. Qual vai ser a sua postura esta manhã? No versículo 45, mostra o retorno de Jesus aos seus discípulos, após os clamores que ele fez ao Pai. Jesus, ele quando volta aos seus discípulos, depois pela terceira vez, ele ainda encontra os seus discípulos dormindo. Como nós nos encontramos esta manhã? Nós nos encontramos dormindo? Ou aquele sacudir que o teu irmão te deu agora há pouco já te acordou? Está acordado? Quantos estão acordados aqui? Amém. Aleluia! Glória a Deus, o povo de Deus tem que andar acordado. O povo de Deus tem que andar atento. Fica uma pergunta para os irmãos, algo que eu vou deixar para a nossa reflexão. Nesse momento que a gente vai passar para a Santa Ceia. Não é para você responder. Não é para mim responder. É para nós pensarmos. É para nós meditarmos. É para que depois dessas perguntas possamos inclinar as nossas cabeças e orar. E meditar na palavra do Senhor. Meditar no que Ele acabou de falar conosco essa manhã. Quantos de nós, esta manhã, nos encontramos dormindo? Quantos de nós, como Judas, também não entregamos por 30 moedas de pratas Jesus, todos os dias da nossa vida? Quantos de nós? Quantos de nós, como Pedro, também não negamos todos os dias? Quantos de nós? Amém? Curva a sua cabeça agora. Seja um momento para você meditar, para você refletir nesse momento que nós vamos passar agora. Momento de Santa Ceia. A última Santa Ceia do ano.